Nessa comunhão, aguardamos a revelação da palavra, irmãos. Deus seja louvado. Façamos a leitura no livro do profeta Zacarias. Glória a Deus. Capítulo 3, quarta visão. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes vestidos sujos. E ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém. A excelência da Bíblia é que esse livro é sobrenatural. Não é um livro natural, porque ele não foi produzido por uma inspiração humana. Ele é totalmente inspirado e revelado. Tudo quanto aqui está escrito
foi escrito sob revelação. Portanto, esse livro é diferente de todos os demais. Não há nenhum que se compara com ele. E quando nós sabemos isso, devemos entender que o texto bíblico traz consigo algumas coisas que estavam com Deus, e Ele as trouxe aos homens, as trouxe a nós. Os irmãos vejam, Zacarias, um profeta, ele nasceu na Babilônia. Josué não tem nada a ver com aquele Josué, companheiro de Moisés. Ele estava também na Babilônia. Zacarias mostrou-se um homem dedicado a Deus. Babilônia não habitou em Zacarias. Zacarias saiu da Babilônia. Josué também saiu, mas a Babilônia não saiu de Josué. Lá, com certeza, ele sujou os seus vestidos. A palavra diz que ele é um tição tirado do fogo. É como se fosse uma lenha queimada. Uma parte é alguma coisa como um carvão, a outra parte é um lenho seco. Não se esperava muito de um homem assim. Não se esperava muito de alguém encontrado nessas condições, quando exatamente ele iria se encontrar com o Senhor. Não eram vestes adequadas. E aquele que levou Josué à prática dos seus erros, ele mesmo estava ali para garantir que sobre Josué não repousaria nenhuma excelência, porque ele, como havia instruído Josué nas suas obras, por intermédio dos seus sentimentos que a ele passou, havia garantido que Josué já era um tição queimado. Os irmãos vão percebendo que são coisas que ninguém poderia fazer. São coisas diferentes. Josué estava nessas condições e olha o que foi dito: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Os irmãos percebem que não são as vestes, não é uma vestimenta física. Aqui se propõe uma mudança de comportamento. Põe ali uma mitra na cabeça. A mitra é uma espécie de um chapéu. E os irmãos vejam a simbologia empregada aqui nessa visão, os propósitos de Deus e o linguajar também. Olha aqui, interessante. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra estão 7 olhos. Pedras não possuem olhos. Então, o texto bíblico me faz compreender que eu não posso fazer uma interpretação gramatical aqui ao pé da letra. Eu tenho que fazer uma interpretação nos fundamentos do texto, no contexto desse livro. Essa pedra colocada diante de Josué, essa troca de vestidos, essa mitra na cabeça. Olha, irmãos, essa pedra é uma pedra que nós já conhecemos. Ela acompanhou Moisés no deserto. De lá, os irmãos lembram? Moisés ferindo a rocha, ela não é porosa, e brotaram ribeiros de águas daquela rocha.
E aquela rocha acompanhou aquele povo e forneceu água para aquela caminhada. Uma rocha, se for colocada no fundo de um oceano, a água não permeia o seu interior. A água não entra dentro de uma pedra. E essa pedra, aqui anunciada, ela foi anunciada também a uma mulher muito simples, um dia no entardecer. E foi dito a ela: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Ai de quem tropeçar nessa pedra! Infeliz daquele sobre quem essa pedra cair. E Paulo fala: mas essa rocha para nós é uma rocha de apoio, é uma pedra de sustentação na construção que nos foi proposta. E vocês prestem atenção para ver que material vocês estão usando nessa construção. Vocês já pensaram uma coisa, irmãos? Essa profecia, no momento, Josué foi limpo, no momento ele foi purificado, e os seus pensamentos mudaram. A mitra, a simbologia da mudança de comportamento e de pensamento. Isso nos remete a uma visão dessa rocha, essa pedra, que Pedro fala, rejeitada pelos homens na verdade, mas para Deus eleita e preciosa. E a nós também ele nos chama de pedra, e fala: vós sois pedras vivas. Eu às vezes me vejo pensando em algumas coisas sozinho, e na palavra o Senhor me traz aqui. Irmãos, meditemos nisso. O homem, quando ele tem muita condição, ele tem muito poder ou dinheiro, e lhe é tirado isto, via de regra ele cai em depressão, porque quem não tem nada, viver sem nada é comum. Mas quem tem tudo e perde, é um trauma. Agora, irmãos, no princípio desse mundo, porque ele não tem princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e veio morar entre os homens. Vocês já pensaram o que é essa proposta e como foi efetivado todo esse projeto? Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele se abaixou e se fez criança. Já pensou que ia ser conduzido pela mão de uma mulher? Ali, aquele corpo ali era o filho de Maria, mas quem estava ali dentro era Deus. Era Deus. Deus se abaixando ao ponto máximo para te chamar para perto dele, para falar: vem comigo. E ele falou claramente: na casa do meu pai tem muita morada, eu vou levar vocês para morar comigo. Essa humildade extrapola toda a capacidade humana de compreensão. 30 anos calado, chamado para lá e para cá, recebendo até ordens, mas um dia ele deixou claro a diferença entre o Deus que morava naquele corpo e o filho de Maria. Um dia Maria quis apressar a obra que ele ia fazer numa boda, numa festa de casamento. E ela lhe disse: acabou o vinho. Como quem diz: faz agora aquele milagre. O Senhor disse: não Jesus, o filho de Maria, o Deus de Maria: mulher, que tenho eu contigo? Não chamou ela de mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela chamou pelo... Olha o que aqui se vê, irmãos. E eu esculpirei a sua escultura e tirarei a iniquidade dessa terra num dia. Porque quando Cristo na cruz, ele expirou, podem ver com calma
e buscar essas referências doutrinais, o véu do templo, lá no Santo dos Santos, que separava o Santo dos Santos, rasgou-se de alto a baixo. Ali estava escrito o seguinte: ninguém pode entrar lá no santuário eterno. A entrada do homem à eternidade nos céus está fechada. Mas, quando Cristo veio, cumprindo toda a lei, por isso que Ele é suficiente, único e bastante Salvador de cada um de nós. Porque Ele foi um legítimo homem. A humanidade dele se via, porque Jesus era homem. Ele tinha dor, frio, chorou, foi tentado, foi tão oprimido no horto, a opressão foi tamanha que ele suou sangue. Se abaixou tanto para resgatar um povo. Esse amor, irmãos, não tem igual. 7 olhos nessa pedra. Se nós observarmos, irmãos, aqui no livro de Isaías, se irmãos depois em casa observem, no livro de Isaías, vocês vão ler que lá tem uma passagem, fala assim, do tronco de Jessé, um renovo brotará, e de suas raízes frutificará um rebento, alguma coisa assim, não é isso? Isaías. E ela fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da inteligência, da sabedoria, do conselho, da fortaleza, do temor do Senhor. São 7 manifestações que repousaria sobre aquele rebento, lá da casa de Jessé, do tronco de Jessé. Senhor, sendo ele Senhor, se abaixou, e muitos de nós queremos ser Senhor, onde nós devíamos ser também como garçons. Um dia, irmãos, Jesus Cristo pegou uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos e falou: eu, sendo mestre e Senhor, faço isso, e vocês aprendam a agir assim também. Ele, irmão, sendo o Senhor, falou: qual que é maior? Quem se assenta à mesa para ser servido ou aquele que serve? Eles disseram: aquele que se assenta é maior. Eu sou como aquele que serve. Essa é a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a proposição dele conosco. Nos fazermos uma pedra impermeável a essa Babilônia que hoje se levanta cada vez mais forte contra toda a herança de Cristo. Já não se tem lugar aonde a iniquidade não chegou. Em todos os recantos se vê. Irmãos, na mídia, até nos livros didáticos de alguma escola, o que se vê aí é o retrato da miséria, é o retrato dos valores diminuídos. Por quê? Há um agigantamento contra a igreja, porque o tempo está chegando e essas pedras vão mudar de cidade. Nós seremos removidos daqui, no dia do Senhor. Como o servo de Deus disse, no grande dia do Senhor, quando lá do alto vier o nosso rei, com seus milhares de anjos, com voz de arcanjo, e nos chamará. E ele falou bem claro onde nós vamos viver. Não é aqui. Na casa de meu pai tem muitas moradas, e vocês vão morar comigo lá. Não é aqui. Aqui Pedro fala, essa terra e todo o universo está entregue à destruição. Os elementos ardendo se desfarão. As virtudes do Senhor, Ele quer nos impregnar dela. Ele quer fazer com que nós todos, para sermos crente, irmão, é isso, é recebermos as virtudes de caráter de Jesus. É isso que transforma o ser humano. O dom é maravilhoso, é necessário que ele haja entre nós, que ele exista, mas ele não é capaz de nos transformar. O que nos transforma é a mudança de sentimento, de pensamento, é uma mudança interior.
É uma mudança absoluta. Que quem conhece uma pessoa, quando ela começa a caminhar, e quando ela termina, trabalhada por Cristo, é esculpido nela uma imagem nova. A imagem de Jesus, o verdadeiro homem. Que Cristo seja em nós formado como Paulo falava. Eu gostaria que Cristo já tivesse formado em vocês. Como eu desejaria isso. Porque se nós formos transformados pela palavra, e se a palavra habitar em nós, e ela tiver todo o efeito poderoso que ela tem, porque é a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, da sabedoria, da inteligência, do conselho. E queridos, olha, se nós buscarmos aqui na Escritura, observarmos o comportamento de Jesus Cristo, vermos, observarmos as suas ações e a sua proposta com o ser humano, todo instante ele deixava claro: o meu trabalho é para a eternidade, eu não trabalho em vocês por um tempo, eu não quero que vocês sejam alguma coisa por um tempo debaixo do sol, é lá acima do sol. Um dia estava contente, ele estava muito alegre, eles falaram assim: Senhor, olha, quando nós falamos no teu nome, até os demônios têm medo de nós. Mandamos todos os demônios embora e eles obedeceram. Nós estamos contentes com essa autoridade aí. O Senhor falou com eles: vocês estão contentes por isso? Mas não é isso aí que vocês têm que ficar contentes. Vocês têm que ficar contentes que o nome seu está escrito lá em cima, no livro da vida. Vocês não vão viver aqui embaixo. Vocês não percebem? Nós estamos caminhando lentamente para a morte. Há um ditado que diz: o homem, quando ele nasce, ele começa a morrer. O retrato da nossa velhice vai se desenhando com o tempo no espelho. Se esse fosse o projeto de Deus, o projeto estava falido. Antes, pelo contrário, Paulo fala: ainda que meu homem exterior se corrompa, eu fico contente porque eu vejo dentro de mim um homem novo se reestruturando, se formando. E quanto mais passa o tempo, mais Cristo se forma em mim. Ele tem uma frase dele que me encanta. Se a gente pudesse alcançar isso também. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo-a na esperança do Filho de Deus. Apanhando, reprovado pelos amigos, por todos, perseguido pelos da sua nação. Uma pedra ficou impermeável, batiam nele, apedrejavam, xingavam, prendiam, mas a pedra estava impermeável, soltava ele e falava: é que Jesus, é Cristo, é a palavra da vida. Amarrado, encarcerado diante dos reis, pensavam que ia ficar intimidado, vai ficar com medo do rei. Ele abriu a boca e falou: eu queria falar com você, foi bom que eu estou tendo essa oportunidade hoje, foi bom. Eu sei que você acompanha o mundo judaico, você conhece, e pregou Cristo de tal maneira que ele falou assim: você vai querer eu fazer virar um crente daqui a pouco, Paulo? Eu falei: eu gostaria muito, eu gostaria que você fosse igual eu, mas não dá para fazer. Eu só não desejo para o Senhor essas cadeias que me amarram. Irmão, irmã, aonde quer que você esteja escutando essa palavra, Cristo quebra as cadeias que te amarram e te solta para ser uma pedra impermeável. Aleluia! Uma pedra viva, que o mundo não penetre em você, que a Babilônia não mora em você, mas que more a vida de Jesus, que onde você passe, a treva aponta e fala: ali é luz, é lâmpada acesa, porque tem muita lâmpada queimada à margem de nossas estradas. Glórias a Jesus Cristo. Que Deus não se deixe impressionar pela aparência do ser humano, mas Ele dá graça ao humilde. Que o Senhor ache graça em nós, irmão, e nos encha da sua palavra, do rigor santo do seu poder, e Ele te faça Senhor sobre você mesmo. O homem que não governa o seu próprio espírito é como uma cidade que não tem muros. Aremute. Nós temos que ter controle sobre nós. Temos que lutar para que cada um de nós, irmão, ao deitarmos, se eu deitar hoje e não acordar amanhã, eu tenho certeza de uma coisa: eu vou encontrar com o meu Senhor.
Quem aqui está escutando essa palavra que tem coragem de falar: se esse culto acabar, eu morrer, eu vejo o rei, eu encontro com o rei? Ou você tem dúvida? Se você tiver dúvida, vista-se de saco e de cinza, e que seja esculpida em nós a imagem que Jesus projetou para aqueles que são dele. E tem uma coisa: não joga ninguém fora, não despreza ninguém. Satanás tinha certeza que Josué estava na mão dele. Sabe o que está escrito lá em Lamentações de Jeremias? Deus é temido no mundo dos abismos pelas suas muitas misericórdias, porque muitas vezes o inimigo fala: peguei isso, eu falo: solta, solta que é meu. Olha, o Espírito de Deus me traz, eu vou falar. Tem alguém que está ouvindo essa palavra que tem uma ordem: solta porque é meu. Alguém vai ser solto. Aonde você estiver ouvindo essa palavra aqui, eu sinto a virtude do Espírito Santo para soltar alguém aqui. Glória a Deus. Nós somos povo simples. Nós não somos povo requintado, não. Aqui é tudo simples. Mas somos povo sério. Cremos na eternidade e caminhamos para a eternidade. Nós sabemos para onde nós vamos. O ser humano vive, corre atrás do vento, tem tudo na mão. Se diverte, se banqueteia como se fosse eterno e morre como um animal. Acumula, corre, fala, ri, faz piada de tudo, tudo é engraçado. Mas num leito de hospital, diante de um médico, que eu já vi amigo meu falar, já vi médico reclamar comigo, ele grita e fala: eu tenho dinheiro para pôr na sua mão, eu te dou o dinheiro que você quiser, me salva. Esse médico falou comigo: eu não sou Deus, a vida não está na minha mão, mas está na mão do rei. Aleluia, está na mão do rei. Aonde você estiver, a vida tua está na mão do rei. Se você não deixar os seus preceitos, Deus não te abandonará. Ninguém te colocará como presa, nem o teu adversário vai triunfar sobre os seus caminhos. Ah, irmão, que coisa, né? Estava todo sujo. Um pedaço de lenha queimado já não serve para quase nada. Só que o pedaço de lenha queimado encontrou com aquele que fez a lenha. É ele que fez tudo. Encontrou com ele. O anjo do Senhor. Satanás era do lado direito dele. Esse aqui não tem recurso mais não. Esse aqui acabou. Mas quando o Senhor fala: eu quero, trocou sua veste. Vocês querem saber como que nós podemos ter certeza que alguém é um crente fiel? Eu tenho um remédio simples, que eu li na Bíblia. Olha as obras dele, olha as obras dela. As suas obras gritam atrás de você quem você é. As palavras deixam a gente comovido, mas os exemplos arrastam. Quem nós somos? Minha esposa nem sabia que eu ia atender o culto, nem eu, mas até ouvindo lá em casa. Quem sou eu, ela sabe, porque ela vive comigo. Ela sabe quem sou eu. Agora, mais do que ela saber quem sou eu, Cristo sabe quem é cada um de nós aqui. Conhece detalhe por detalhe, conhece todas as misérias tua e minha. E Ele pega as suas misérias, como Ele faz sempre. Ele faz assim, ó, de tempo em tempo, as suas misérias. Vamos acertar as contas aqui, ó. Eu limpo as suas misérias. Vou pôr uma mitra na tua cabeça. Sabe o que é pôr a mitra na cabeça? Medita naquilo que é do alto. Paulo fala: se há algum louvor, se há alguma coisa pura, santa, nisso meditai. Meditar em Deus provoca os céus. Vocês acreditam que os céus aceitam provocações? Tinha um certo homem, ele era um centurião, e também não era judeu, mas ele entrou numa dedicação com Deus, jejuou, dobrou o joelho e começou a bater na porta do céu, insistentemente, não parava. Eu não sei como é que foi lá em cima, mas eu sei que Deus falou com o anjo: desce lá, porque esse homem mexeu comigo. Desceu o anjo lá. Falou: olha, você está orando de um jeito que Deus mandou vir cá conversar com você. O anjo podia falar com ele tudo, porque o anjo já sabia o que tinha que dizer, né? Não falou não. Olha como que Deus respeita o ser humano, irmãos.
Às vezes nós não respeitamos um ao outro, mas olha como que Deus respeita o ser humano. Eu tenho Pedro, que eu já constituí. Pedro era só pescador, um homem douto, sem cultura, meio bravão, mas só que o Senhor transformou de dentro para fora, e Pedro reteve nele as excelências da graça. Vai falar com Pedro lá, ele mandou chamar Pedro. O pescador abriu a boca para pregar. Lá do alto do céu o Espírito de Deus desceu, e eles foram batizados com evidência de nova língua, com o Espírito Santo. E Pedro falou: se Deus aceitou vocês, já tinha o Senhor instruído ele lá, você não faça imundo que eu purifiquei, viu, Pedro? Ele purifica uma nação. Aquele dia ele purificou Josué, mas na cruz purificou você e eu para sempre. Ainda que você não seja tal como você desejava ser, mas você sabe que enquanto você não gostar de um defeito, ele não é seu. Enquanto você ficar triste por um erro, ele não é seu. Devolve ele na cruz, prega ele na cruz com que Jesus, por isso ele morreu. Você está com algum lamento porque tem alguma fraqueza em você que você não suporta? Traga ela para o Senhor. Você vai pregar ela na cruz para você. Ele vai te ajudar. Num dia mudou tudo. A história da humanidade mudou tudo. Aquele dia foi o dia feliz na história do homem. O inferno teve que abaixar a cabeça e confessar: não deu, tudo que nós tentamos com Jesus falhou, tentamos de tudo. Irmãos, não está escrito, mas vocês pensam que Jesus, nosso Senhor, sofreu só por causa da morte do escravo? Que isso aí era horrível. Mas também, sabe, irmãos, os bandidos malditos por Roma eram crucificados. Mas o maior peso sobre Jesus não foram os escravos só. Lá no horto, ele viu toda a miséria nossa sendo cobrada para ele pagar. Toda a humanidade, todos que aceitaram o nome dele. O peso do pecado. Ele não tem pecado, o pecado nunca entrou nele, mas ele teve que pagar. E pagou caro. Agora nós somos novas criaturas. Por isso que Paulo falava umas palavras que eles não entendiam. Eles falavam, porque quem não entende a palavra, irmãos, ele às vezes faz confusão. Paulo falava umas coisas difíceis de entender. Ele falava assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Nós nos assentamos nos assentos em Cristo. Paulo falou que a ressurreição já aconteceu. Paulo não falou isso. Se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você já não é um morto, porque lá em Salmos fala: na mansão dos mortos ninguém louva a Deus, nem os que descem ao silêncio. Ele está dizendo o seguinte: na mansão dos mortos é o mundo com o seu universo de valores, o sistema de valores, que é a Babilônia. A Babilônia está entrando em você? Se tiver, recebe um assopro da palavra hoje aqui. Deixa a Babilônia entrar em você. Zacarias era mais novo, mas era mais santo, hein? A Babilônia não entrou nele. Querido, a hora terminou, mas ainda a palavra de Deus, medita nisso aí. Medita que você foi chamado, não é para ser crente, porque isso é muito pouco. Deus não chamou você para ser crente. Deus chamou você para habitar a eternidade e mais. Não é que esse corpozinho que fica doente, não. É com um corpo glorificado, que foi falado pelos servos de Deus aqui. Nós vamos receber um corpo semelhante ao do Senhor, glorificado. É um corpo que vai ter nele as grandezas expressas de Deus, de beleza, de graça, de ciência, de conhecimento, de amor, de entranhável afeto. Todo conhecimento que hoje o homem busca, ele arranha a superfície do próprio universo. Alguém que faz PhD, dentro de 10 anos ele está obsoleto. Dependendo da área de conhecimento, em 5 anos ele está
batido por um aluno de doutorado. Mas tem um conhecimento que nunca fica velho. A palavra do Eterno. E Ele vai nos levar para conhecer tudo o que Ele fez, não na escala física, cósmica, mas na escala celeste. É nos entrar nos santuários das suas criações celestes. Abrir para nós os segredos da criação. As belezas, a graça dos anjos, as assembleias universais. Sabe, o que será que acontece numa reunião onde Cristo está lá reunido com os anjos, irmãos? O que será que acontece quando Deus se apresenta aos anjos, eles estão olhando Ele? O que será que acontece lá? Que êxtase! Que êxtase! Deus entrar numa assembleia e falar assim: levanta que eu cheguei. Glórias a Jesus Cristo. É isso que Ele está propondo para nós. Nós tomaremos parte naquela família lá de cima. Nós agora já temos o sobrenome de Jacó. Agora nós já somos um bichinho de Jacó. Quem troca a eternidade pelas coisas dessa vida é louco. Porque na porta da morte não dá mais para consertar. Mas agora dá. Se você deixou alguma coisa mal ajustada, não está indo bem, vamos acertar os passos hoje. Lembra de uma coisa: Cristo te amou de uma maneira tão profunda, tão intensa, que Ele se fez homem. Para pensar nisso um dia. Deus se vestiu de homem por um amor tão absurdo que até o diabo assusta com isso. Como que pode abaixar tanto, tanto, mas para levantar tão alto também, quem não tinha esperança? Aleluia. Nome na eternidade, sobrenome na casa eterna. Só para terminar a palavra, que já passou o tempo, olha aqui. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Numa linguagem de alegoria, aqui nós temos a videira e a figueira. O Velho e o Novo Testamento. Veio pelos judeus a salvação, mas ela se estendeu por todo o mundo gentio, os não judeus. Hoje você pode escolher qual árvore você quer pegar a sombra. Hoje foi da videira, amanhã é da figueira. E essa sombra vai ser projetada sobre a casa de Israel. Haja paz nos termos da sua vida. Que a sombra do Altíssimo te descanse. O Senhor será como uma pedra grande numa terra árida, onde o sol arde. Deus seja louvado.